né? Tem um pessoal que está insistindo que o Trump é agente russo. O que você diz sobre isso? Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito de verdade que existem pessoas dentro do Partido Republicano que eu não vou dizer que são agentes, é muito forte afirmar isso, mas que podem ser companheiros de viagem. O professor sabe bem o que é um companheiro de viagem. São pessoas cooptadas por agentes, né? Eles não sabem a que propósito eles estão servindo exatamente. Eles só sabem aquilo que eles precisam para fornecer e conseguir entradas para o agente. São chamados companheiros de viagem. E por que companheiros de viagem? Você bate papo, igual quando você conhece a pessoa no avião, bate papo, conversa, se diverte, desceu do avião, você nunca mais viu aquela pessoa. Né? No Brasil tem vários companheiros de viagem, inclusive, né? Agora, esse é o ponto. Eu não acredito que a gente possa afirmar tal pessoa é um agente. Eu não vejo isso. Eu vejo companheiros de viagem, pessoas com intenção reta, mas com falta de estofo, que estão caindo em muita coisa, e outras que estão trabalhando por interesses próprios. Né? Então, mas eu não vejo isso. Eu vejo com o Donald Trump, talvez ele tenha problemas muito grandes e que talvez ele não possa abrir essa questão econômica que nós estamos vendo. Né? Muitas pessoas do mercado financeiro estão falando que ele está talvez escondendo um pouco o tamanho do problema para que, através das declarações dele, ele possa manipular o mercado e ganhar tempo, pelo menos mais um ano, para tentar resolver a dívida americana, que é um problema sério, grave e que precisa ser resolvido. Né? Da mesma forma, talvez o Trump ele acreditou que se ele desse um pé na porta e impusesse, batesse na mesa o que ele queria no campo da política internacional, isso fosse acontecer. Só que ele foi confrontado pela realidade. E aqui, pessoal, eu não estou dizendo que eu acho isso bonito ou feio, que o Trump é malvado ou é bonzinho. Eu estou lendo os fatos. E o que aconteceu ontem? Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. Nós tivemos 2 semanas atrás o presidente da Ucrânia. Também não importa. Tem que ficar fazendo esses disclaimers sempre. Se você gosta ou não do presidente da Ucrânia, se você é pró-Rússia ou pró-Ucrânia, não interessa. Mas ele chegou, levou o presidente da Ucrânia no Salão Oval da Casa Branca, deu o que nós vimos lá. O J.D. Vance, eu já falei sobre isso, outros analistas internacionais também estão falando isso, que ele foi o grande vetor, né, da crise, daquela briga que teve ali dentro. Eu vi o vídeo do senhor também falando sobre isso. Né? E o que acontece? Ali ficou que assim, a Ucrânia tem que fazer o que a gente está mandando e acabou. E a Europa, né, e aqui a gente não pode confundir Europa, civilização, pessoas, povos, culturas com União Europeia, é outra confusão que está sendo feita de propósito, né, atualmente, justamente por esses vetores, né, ligados ao neo-eurasianismo. Essa separação precisa ser feita. E aí, o que aconteceu? A Europa, então, também vai ficar de fora. Os europeus começaram a se reunir, colocaram um orçamento de defesa do mesmo tamanho que o americano, 800 bilhões de dólares por ano, abraçaram a Ucrânia diplomaticamente, militarmente. Tá? É óbvio que não conseguem rapidamente atingir o nível de excelência de defesa que os Estados Unidos pode oferecer em todos esses sentidos, fora de dúvida o potencial, né, que os Estados Unidos têm, mas ali ficou claro que se os Estados Unidos saísse, a Europa ia continuar e os objetivos não iam ser alcançados. Ontem, a declaração conjunta em Jeddah que saiu teve alguns pontos muito importantes e que o Marco Rubio estava liderando, que já não faz parte. O Marco Rubio ele não está nessa mesma ala do J.D. Vance, Steve Bannon, Tucker Carlson e essa gente mais midiática. O Marco Rubio tem livro, tem palestra dele recente, inclusive falando que os Estados Unidos tinham que honrar o Memorando de Budapeste e defender a Ucrânia, porque a Ucrânia entregou as suas armas nucleares por influência da administração americana. E aí, olha só, quem fez isso foi o Bill Clinton, democrata, mas foi um compromisso enquanto nação, que são coisas que o brasileiro não consegue atingir, o brasileiro na média não consegue atingir,
o senso de projeto de nação que o americano tem. E o brasileiro, ele enxerga a política como eleição de 4 em 4 anos. Então começa a dar alguns tilts na hora de fazer análise. Se você fica nessa coisa de eu tenho que aderir 100% esse ou aquele. Fim da história. Ontem, a Ucrânia foi para a mesa de negociação. Uma das condições para ela assinar foi a volta da questão da inteligência que foi cortada, inclusive a privada. Tá? Os Estados Unidos cortou o fornecimento de inteligência privada, não foi só de Estado, proibiu empresas americanas que forneciam inteligência, então isso voltou, foi um dos pontos do acordo. Outro ponto que falavam que era desinformação globalista, né? E quem falava sobre isso era acusado de globalista, comunista, neocon e tudo coisa de tipo. Que os russos estavam sequestrando crianças e fazendo adoção forçada. Os Estados Unidos reconheceu isso no documento e esse é um dos pontos para o cessar-fogo que a Rússia agora precisa aceitar. E um outro ponto que está lá explicitamente: os parceiros da Europa têm que fazer parte de todo o processo de negociação. Só que aí o pessoal fica na questão da análise militante, da opinião, né? Não, olha, agora o Trump fez tudo maravilhoso. Que o Trump ele está sendo determinante de trazer todo mundo para a mesa de negociação, isso não se discute. E excelente que ele esteja fazendo isso. Só que o primeiro passo que ele deu não deu certo, ele chutou muitos parceiros e aliados históricos, e isso poderia trazer reflexos perigosos para os Estados Unidos como um todo, comercialmente, em defesa, por mais poderoso que os Estados Unidos seja, tá, em relações políticas. E houve um recuo ontem. Só que se você fala que houve um recuo, não, o Trump não erra. Não, ele erra sim. É tanto que voltou atrás. E isso está no documento. Você acha que a Rússia vai aceitar essa proposta de cessar-fogo? É difícil dizer. É difícil dizer. O Trump ontem mesmo deu uma declaração ontem à noite. Ele falou que vai esperar pelo menos 2 dias para a Rússia avaliar, né? Ele já deu indícios, e isso aqui tem uma coerência no que o Donald Trump falou, que se a Rússia não aceitar, ele vai, então, aumentar o esforço de guerra para a Ucrânia. E aqui, por que eu digo que tem uma coerência? Porque isso já estava nos documentos do projeto 2025, da Heritage Foundation. Ali falava que, na hora que propusessem para os dois lados, aquele que não aceitasse, ele ia forçar aquele lado a ficar totalmente desabastecido. Lembro Qual foi disso, o erro isso do era meio do promessa caminho? de campanha. É a Isso era promessa de verdade. campanha. Qual foi o problema que ele fez? Ele passou no meio disso, ele errou o tom, ele passou a culpar a Ucrânia pela guerra. Aí ele perdeu a credibilidade, né, no meio diplomático. Então ele voltou atrás com isso, parece que encontrou esse meio termo novamente. A Rússia, na semana passada, tinha dito que só aceitaria um cessar-fogo por terra, não aceitaria por ar e no mar. E a posição da Ucrânia é que esse cessar-fogo tem que ser completo. Por quê? Porque a maior parte dos problemas que a Ucrânia está tendo é com a artilharia russa. Eles estão bombardeando setor civil, energético, residencial, maternidade, shopping centers o tempo inteiro. E eles poderiam continuar fazendo isso para forçar a Ucrânia, né? Então, a gente tem que aguardar. Eu não tenho nenhum palpite sobre isso, professor. De verdade. Nem eu. É uma incógnita total. Para mim, eu acho também uma incógnita. Se o Putin não aceitar, também não vou ficar surpreso. Se ele aceitar, também não vou ficar surpreso. Também, para mim, é uma completa incógnita, né? Vamos ver, porque o Putin deve estar pesando os dois lados. Se eu aceito, eu saio perdendo. Porém, se eu não aceitar, foi aquilo que você falou. Aí os Estados Unidos podem despejar lá dezenas de bilhões de dólares de armamento para a Ucrânia e complicar o lado da Rússia, né? Fora a ameaça europeia de usar os valores congelados na guerra, né? Então, ali, isso aí deve estar pensando sobre isso também, né? E tem um problema. Tem um problema nisso daí, que tá lá no... Eu fiz ontem na sexta-feira, 2 vídeos, um sobre Estados Unidos versus Europa, essa celeuma, e trazer problemas da Europa e coisas que não é do jeito que estão pintando e tudo mais. E tem uma parte que eu fiz só na comunidade fechada, que eu falo justamente assim: se acaba a guerra, tá? Como que fica a questão das sanções? Não se surpreendam se os europeus voltarem, por exemplo, a comprar gás russo,
porque você não reativa todo um setor energético e faz mudanças dessa proporção em 1 ano, em 2 anos. Isso leva tempo. E aí tem um problema no que o senhor disse, porque assim, se eles tomam esses ativos congelados da Rússia, que está perto da casa de 300 bilhões de dólares, né, como que fica depois se eles retomam essas parcerias comerciais de compra de gás russo, que pode acontecer no meio de tudo isso? Como que vai ficar essa questão? É um ponto que a gente não sabe. Né? Então, assim, a Europa, quando eu digo os países europeus, né, e esses ativos que estão presos ali dentro, isso tem que ser muito bem pensado, porque pode ter reflexos ruins para a Europa a longo prazo. E mais, isso pode gerar um problema também de falta de credibilidade no mercado financeiro internacional entre estados. Né? E isso pode gerar divisões geopolíticas profundas, de você começar a dividir o mundo em blocos. Né? E aí isso leva para outra esfera, outra escala. Por exemplo, olha, a China não quer nem saber se eu assassino, se eu mato, se eu invado, eles vão manter aqui os meus ativos ok. Então você pode ter uma afluência muito grande de capital para dentro da China. E isso pode desbalancear, né, o setor econômico mundial. Não é tão simples, né? Ah, vamos aqui, tira o dinheiro da Rússia e passa para a Ucrânia. Moralmente é justificado, mas a gente tem que olhar num espectro mais amplo, né? Que envolve inclusive o setor energético, que vai influenciar na economia e tantos outros pontos da Europa nos próximos 10 anos, que vai mudar a sua posição geoestratégica a partir de agora. A Europa não vai mais voltar a ser aquela Europa que o pessoal chama de globalista daquela forma. Eu estou vendo com bons olhos esse distanciamento entre a Europa e Estados Unidos. Para a Europa, né? Melhor para a Europa do que para os Estados Unidos.